Amém. Boa noite a todos, graça e paz. Com muita alegria que nós estamos aqui mais uma noite no nosso culto da palavra. E independente dessa situação que tem acontecido no mundo, nós não vamos parar de cultuar o nosso Deus. A igreja ela é dinâmica, a igreja ela é constituída por pessoas. Eu e você, independente da situação, continuaremos adorando o nosso Deus. E hoje nós vamos dar continuidade no nosso culto da palavra. Vamos estar falando sobre a identidade da igreja, a identidade do cristão. É um tema que nós estamos já trabalhando há bastante tempo. Deus colocou no coração do nosso pastor. E como todos sabem, nós estamos usando o livro de Atos como uma referência. A igreja primitiva, o modo como eles viviam, a forma como eles se comportavam, a mensagem que eles traziam, tudo isso serve de referência para cada um de nós. E nessa noite nós vamos dar continuidade nesse estudo. Nas últimas 2 semanas nós falamos que a igreja ela tinha uma mensagem a trazer, uma mensagem que ela pregava, e essa mensagem ela consistia em alcançar os pecadores, em alcançar os perdidos e levar pecadores ao arrependimento, e nós como igreja também temos essa missão. Semana passada nós vimos sobre uma igreja que perseverava em oração, e aí nós podemos ver os diversos tipos de oração, que nós temos diversos motivos, independente da circunstância que nós possamos estar, para estar orando, para estar se relacionando, para estar falando com Deus. Então nós hoje vamos dar continuidade falando de algo que também acontecia na igreja primitiva. A igreja primitiva, os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles se comportavam de diversas maneiras, e esse comportamento e essas atitudes faziam com que eles caíam na graça do povo, e o Senhor ia acrescentando as almas devido à sua forma de viver. E a igreja ela tem que seguir esse modelo, seguir essa referência. Eles são o nosso modelo, nossa referência. Hoje eu queria dar continuidade. Eu queria falar de um assunto muito importante, algo que estava no coração deles e que deve estar nos nossos corações também, algo que tem que arder dentro de nós, algo que nós temos que desejar muito. Lá em Atos, no livro que nós temos usado como base para esse estudo, para a ministração do culto da palavra, no capítulo 1 fala sobre a ascensão de Jesus. Fala que Jesus, depois de ser morto e ressurreto, após a sua ressurreição, Jesus ele caminhou com os discípulos durante 40 dias. E os discípulos viram Jesus ressurreto, caminhando com ele. E num determinado momento, Jesus ele começa a ser elevado aos céus, começa a começa a ser assunto aos céus. E os discípulos olhavam para Jesus subindo e olhavam com os olhos fitos. E de repente apareceu 2 varões de branco e falou para eles assim: o mesmo Jesus pelo qual vocês viram subir, ele vai descer. E eles ficaram nessa expectativa. Eu vejo que algo interessante que os discípulos eles escreveram os evangelhos, Mateus, Marcos, João. Na verdade, Marcos escreveu sobre a tutela de Pedro. O próprio Lucas, que escreveu também sobre a tutela de Paulo, eles escrevem os evangelhos décadas após a morte de Cristo, porque eles nutriam dentro de si esse anseio de que Jesus ia voltar no tempo deles, que Jesus iria voltar para levá-los. Então, quando eles viram que estava envelhecendo, a perseguição começou a apertar ali em Jerusalém, e eles foram espalhados, quando eles perceberam isso, eles pensaram: vamos ter que documentar, vamos ter que relatar o que Jesus fez para as próximas gerações, porque eles estavam nessa expectativa. E da mesma maneira nós devemos nutrir essa expectativa de que Jesus ele vai voltar. E antes de entrar no nosso estudo, eu queria já pedir a você que está nos assistindo para se despedir de toda a teologia que você conhece, porque não é o objetivo, nós não vamos falar aqui se Jesus vai voltar antes ou depois da grande tribulação, se Jesus vai voltar no milênio, depois do milênio. Querido, a gente não vai entrar nesse
tema, porque demandaria muito tempo. Eu acredito que seria necessário falar disso presencialmente, teríamos que abordar um dos livros. Enfim, a gente vai falar tão somente, a tônica é que Jesus, ele vai voltar, que Jesus, ele vai vir para buscar a sua igreja. Essa é a nossa tônica nessa noite, e que existe a necessidade de que nós venhamos nutrir isso dentro de nós, aguardando ansiosamente pela volta de Cristo. Eu não estou aqui dizendo que, pelo fato de Jesus voltar, que a gente tem que deixar de trabalhar, deixar de estudar, deixar de cuidar de nós, de maneira nenhuma. Pelo contrário, a gente segue a nossa vida normalmente, mas a gente jamais pode deixar que esse desejo saia de dentro de nós. A gente não pode deixar. A gente tem que estar todo dia sonhando, desejando, aspirando que Jesus, ele pode voltar a qualquer momento. Ou ele desce, como foi prometido lá em Atos, com o arrebatamento da igreja, ou eu posso partir por qualquer motivo e encontrar com o meu Senhor. Então nessa noite, queridos, eu queria conversar com você, eu queria a gente estudar junto com você, meditar com vocês nessa noite. Por que existe a necessidade de nós desejarmos a volta do Senhor Jesus? Eu coloquei aqui o verbo ansiar, de anseio, de desejo. E aí eu fui pesquisar lá no dicionário o que significa ansiar. É querer algo com muita força, desejar insistentemente, ou seja, a gente tem que ansiar, desejar insistentemente com que Jesus volte, com que Jesus venha nos buscar. E aí eu pergunto a você nessa noite, por que devemos ansiar, por que nós devemos desejar a volta de Jesus de maneira grandiosa? Por que devemos? E aí, pensando, a Bíblia fala que a igreja, ela é a noiva de Cristo. E eu me recordo que quando eu fiquei noivo da minha esposa, foi em maio de 2005, a partir daquela data, Karine e eu começamos a sonhar com o nosso casamento. A nossa vida girava em torno do nosso casamento. Mas como eu falei aqui, o fato da gente se casar, eu continuei trabalhando, ela continuou estudando, afinal precisávamos trabalhar, para poder casar. Mas eu continuei trabalhando, ela continuou estudando, ela fazia faculdade. A nossa vida continuou normalmente, mas todos os dias, sempre que a gente pudesse estar se falando, a gente falava acerca do nosso casamento. Até chegar aquele grande dia, que foi no dia 4 de novembro de 2011, onde Karine, de fato, perante Deus e os homens, se tornou minha esposa. Então, queridos, nós, no papel de noiva de Cristo, assim como nós, na nossa vida pessoal, na nossa vida secular, quando temos uma data, um evento importante como o nosso casamento, aqueles que se casaram, que desejaram ardentemente para chegar esse dia, nós como igreja, como noiva de Cristo, devemos ansiar, devemos almejar, devemos estar nessa expectativa de Jesus vir nos buscar, de um dia a gente se encontrar com o noivo. Nós como igreja, um dia vamos nos encontrar com Cristo. Então, nosso papel de igreja, nós devemos ansiar por isso, porque a igreja é a noiva de Cristo. E toda noiva quer ficar próximo do seu noivo. Sempre aquela história, naquela época a gente não se via muito, tinha um telefone, e sempre tinha o desliga você primeiro, desliga você primeiro, desliga você primeiro. E a gente ficava aí horas nesse desliga você primeiro e ninguém desligava. Até que ou minha mãe ou o pai dela mandava a gente desligar o telefone, porque a gente não queria se desconectar. Então assim a igreja deve ansiar, por estar conectada com Cristo, por estar próximo ao Cristo, por desejar estar junto ao Mestre. Então o primeiro tópico nessa noite é que nós devemos desejar a volta de Jesus, porque nós somos a sua noiva, nós somos a igreja, aquela que foi predestinada a um dia morar no céu com o Senhor Jesus. Amém? Dando continuidade aqui, por que a gente deve ansiar pela volta de Cristo? Por que nós devemos ansiar? E aí vou abrir um parênteses. O pastor Renan está aqui, a Elô está aqui, o Tiaguinho está aqui. Você que deseja interagir com a gente sobre esse assunto, sobre esse tema, eu volto a pedir, por favor, não me faça pergunta escatológica, se
se vai ser no milênio, se vai ser antes do milênio, depois do milênio, se vai ser na grande tribulação, se vai ser depois da tribulação. A gente não vai entrar nessas esferas. Primeiro vai vir o anticristo, o anticristo vai vir depois. Então, queridos, a gente está aqui na expectativa seguinte: Jesus vai voltar e nós vamos morar com Ele. Amém, queridos? Quando esse evento acontecer, independente da situação que esteja, certamente vai ser maravilhoso, certamente vai ser uma bênção. Aí, dando continuidade, né? Porque também a gente deve ansiar pela volta de Jesus, né? Por que a gente deve ter esse anseio, esse desejo? E aí, eu meditando aqui, eu coloquei, né? Porque é um lugar, a gente vai morar onde Deus habita. É interessante que a gente fala assim, de sentir a presença de Deus, né? A gente sabe que o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, ele mora dentro de nós, na pessoa do seu Espírito. Então a gente fala assim, sentir a presença de Deus, a gente sente a presença de Deus a todo tempo, porque Ele está em todo lugar. Mas existem situações na nossa vida em que nós estamos mais sensíveis a Ele. E aí, quando nós estamos mais sensíveis a Ele, a presença dEle dentro de nós, percebe que é uma alegria, um júbilo, uma paz, algo que a gente não entende que está sentindo. Lá em Filipenses diz assim que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Então imagina que nesses pequenos momentos que nós estamos sensíveis à voz de Deus, né? Imagine agora você está morando com Ele, literalmente, né? No lugar onde Deus habita, né? A Bíblia fala lá que quando o querubim, né? Quando Isaías viu o Senhor e que a toda a sua glória, e que os querubins escondiam o seu rosto diante da sua presença, tamanha era a tua glória, tamanha era a glória Shekinah naquele lugar. Então imagina nós um dia ao lado do nosso Deus, vendo Ele face a face, como Ele é. Queridos, é algo que não tem como explicar. Foi aí que Paulo ele diz lá em Coríntios, né, que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não viu, que jamais penetrou no coração humano, são as coisas que Deus preparou para aquele que os ama. Então assim, são coisas que a gente nem imagina a grandeza, a maravilha que vai ser aquele grande dia em que nós vamos estar juntos e para sempre com o nosso Senhor. Amém? Tem uma colocação aí? Não? Posso seguir? Então diz lá que o lugar onde Deus habita, né? E aí lá em Apocalipse diz assim, né, que eis aí o tabernáculo de Deus, né, com os homens, porque com eles habitará, e eles serão o seu povo, e ele será o seu Deus. Então sim, querido, vai ser maravilhoso. A gente vai estar diante de Deus, né, na presença dele. Imagina essa presença, essa paz, essa alegria, esse júbilo 24 horas, né, o tempo todo. Então nós devemos aspirar, desejar a vinda de Jesus por causa disso, porque nós vamos estar morando junto do Pai, né? Jesus ele disse aos seus discípulos: na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu preparei um lugar para vocês. Então tenha certeza, meu irmão, minha irmã, que tem um cantinho lá para você, né? Eu, quando eu era mais jovem, eu falava assim: Jesus, eu quero nem que seja um barraquinho lá no céu, né? Porque um barraquinho lá no céu com certeza é infinitamente melhor do que qualquer mansão, do que qualquer iate, do que qualquer lugar aqui na terra. Então um dia eu e você vamos estar no lugar onde Deus habita. Por que eu devo, queridos, ansiar, aspirar a volta de Jesus? Queridos, porque nós aqui nós somos peregrinos, nós não pertencemos a esse lugar. Nós um dia vamos voltar para a nossa casa. Vocês lembram que eu falei na semana passada, na semana retrasada, que a igreja, ela funciona aqui na terra como se fosse a embaixada do reino de Deus, onde permite, onde promove pecadores arrependidos ao reino do céu. Aquele exemplo que eu citei, né? Quando a gente deseja entrar num país onde existe a necessidade de você ter um visto, quem faz a autorização de você entrar naquele país é o embaixador, é o representante legal daquele governo do país no qual você quer entrar. O nosso governo, né, o nosso Estado, ele não tem poder nenhum
cidadão não autorizar você entrar nesse país. Da mesma forma, a maneira hoje de que os pecadores vão ter acesso ao reino de Deus é por intermédio da igreja. É a igreja que vai promover esse acesso, através da mensagem da cruz, através do Evangelho do Senhor Jesus. Então nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos, nós não pertencemos a esse mundo. E um dia nós vamos voltar para a nossa terra natal. Eu tenho conversado com alguns amigos meus que se mudaram, que foram para a Europa, e a Europa está atravessando uma situação um pouco mais grave do que o Brasil, e eles estão doidos para voltar, devido a essa situação complicada toda, e não tem voos. E assim somos nós devemos estar doidos para voltar para a nossa terra, para a nossa cidade, porque aqui não é o nosso lugar. O nosso lugar é estar com Ele, é estar ao lado dele, e na nossa pátria, né, no lugar de origem, ao lado do nosso Pai. O outro ponto aqui que eu coloquei, e esse é muito legal, né? A gente tem vivido aí esses dias de crise, nesse momento de crise, coronavírus, né? Esse momento de muitas dificuldades que temos enfrentado, e morando com Deus, estando ao lado de Deus, a Bíblia fala que o céu é a extinção total da dor. Lá não vai haver, lá não vai existir dor, lá não vai existir morte, lá não vai existir sofrimento. Quantas pessoas hoje estão sofrendo aí mediante essa crise que se instaurou? Quantas pessoas estão sofrendo hoje na cama de um hospital? Quantas pessoas estão enfrentando uma doença grave? Quantas crianças estão morrendo de fome? Ou seja, quantas mazelas que a humanidade está atravessando. Só que a Bíblia diz que um dia nós vamos encontrar com Jesus, e todas essas mazelas que a humanidade hoje vive por causa do nosso pecado não vai existir mais. Parece até algo, uma utopia, algo que a gente fala e é fora da nossa realidade. Mas, querida, a Bíblia diz que o céu, o lugar onde Deus habita, o lugar onde Jesus está, é extinção total de dor, é extinção total de sofrimento. Talvez você esteja aí angustiado na sua casa, angustiado como que vai ser o seu amanhã, essa questão de desemprego, essa crise que se instaurou. Queridos, calma, um dia nós vamos morar no céu, um dia nós vamos estar com Jesus, um dia todo esse sofrimento, toda essa angústia vai passar, um dia nós estaremos junto dele. Então a Bíblia fala lá que o céu ele é a extinção total de dor, não haverá dor. O que não haverá também lá no céu é a morte, né? A morte já não vai existir mais. Hoje eu recebi a notícia de um colega meu, né, trabalhou comigo durante muito tempo, que ele foi atingido por essa enfermidade, está no UTI, está lutando contra a vida, e toda vez que eu penso nele, eu começo a orar, pedindo a família para que estivesse orando por ele. Por quê? Porque a gente quer viver, querido. Deus criou para a gente ter vida, Jesus veio para que nós viéssemos ter vida. Deus, quando colocou o homem lá no jardim do Éden, Ele colocou o homem para que não morresse, mas a partir do homem, quando comeu do fruto que não era para ter comido, Ele falou: olha, certamente morrerás. Então toda essa ambiência de morte, né? Toda essa ambiência de despedida, hoje vemos pessoas que não estão podendo nem enterrar os seus entes queridos devido a essa enfermidade. Queridos, no céu vai acabar tudo isso. Estou aqui nessa noite trazendo uma mensagem de esperança para você, de que um dia nós nos encontraremos com o nosso Pai, de que um dia todas essas mazelas vão passar, e lá não haverá morte, lá nós vamos viver eternamente. Não é 1, não é 2, não é 3 anos, não é 80 anos, não são 100 anos, é a eternidade, queridos. É na eternidade que nós vamos estar junto com o nosso Pai, estaremos com Ele na glória. E aí, queridos, vamos continuar falando aqui, né? No céu também vai haver plenitude de alegria. E eu sempre falo que um dos momentos mais importantes da minha vida, em que a alegria inundava dentro de mim, né? Que foi o dia do meu casamento e no nascimento do meu filho. Até hoje eu tenho essa sensação, essa euforia dentro de mim. E no céu diz que haverá plenitude de alegria, ou seja, a alegria vai ser completa. Por quê? Porque nós vamos estar ao lado do nosso Deus. Ele é tudo, Ele representa tudo. Então lá haverá plenitude de alegria, alegria eterna. É algo, como a Bíblia
fala, né? A gente não consegue mensurar isso. É pela fé, nós cremos nisso. Nós cremos que um dia nós vamos morar com Deus e vivermos uma vida assim, uma vida plena na presença dEle, uma vida completa na presença dEle. Então lá haverá plenitude de alegria. Lá a gente não vai enfrentar mais dor. Lá não vai haver mais morte, não vai haver nada disso. E aí tem lá também, né? Plenitude de vida, talvez seja até redundante, né? Que a gente fala assim tanto em viver, né? E de um tempo para cá eu tenho pensado muito em viver. Olha que estranho. Ao mesmo tempo que eu almejo a volta de Jesus, eu desejo a volta de Jesus, eu preciso viver até que Ele volte. Tem planos, tem projetos, mas eu quero viver, né? E se eu puder viver até os 80, 90 anos, ficar bem velhinho, eu quero viver. E eu digo isso principalmente até porque eu tenho um filho, mas para eu viver eu tenho que me cuidar, né? Eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho que cuidar da minha alimentação. Então, a gente, para viver, a gente tem que ter uma luta diária, tem que ter um confronto diário, ter uma alimentação, fazer exercícios, se cuidar e tudo mais. E a Bíblia fala que lá no céu a gente não vai se preocupar com isso, que temos o quê? Plenitude de vida, plenitude de vida. Nós vamos ter uma vida em abundância, sem doença, sem enfermidade, sem preocupação, sem ansiedade, sem medos, sem angústia, sem aflições, sem boletos para pagar, queridos. Olha que maravilha, queridos, não ter boleto para pagar. No céu não vai ter boleto bancário, queridos. Isso aí, o boleto bancário, eu sempre digo, o boleto bancário é a própria manifestação do diabo. Oprime, quando ele chega, eu resisto o máximo passar pela caixa do correio, porque eu sei que tem um boleto bancário lá. E agora os infelizes vêm por e-mail, queridos, para piorar. Tipo assim, eu nem quero recebê-los, mas eles são mandados. Então assim, no céu vai ter plenitude de vida, não vai ter nem boleto bancário para você pagar, queridos. Amém? Só para a gente descontrair. E olha que interessante que vai ter no céu, queridos. A gente vê aí todo esse lado, esses problemas de corrupção, né? de prostituição, pessoas se matando por causa de dinheiro, as pessoas vendendo-se os outros, traindo os outros, e essas situações todas por causa de dinheiro, de poder. Só que a Bíblia diz que lá no céu, aquilo que para o homem aqui na terra é de tão grande valor, que muitos se matam, promovem guerras, tudo por ambição, por dinheiro, por grana, tudo mais. E a Bíblia diz que lá no céu as ruas são de ouro. Ou seja, aquilo que é mais precioso aqui, lá eu vou pisar. Eu vou andar sobre as ruas de ouro. Tamanha riqueza, tamanha a glória que vai ter naquele lugar, né? Então, já parou para pensar a gente andando sobre as ruas de ouro, um lugar onde a Deus habita, a riqueza, a fortuna, né? E andar sobre ruas de ouro. Hoje, essa aliança aqui que eu tenho no meu dedo, né? A gente paga uma fortuna para que ela se conserve ao longo dos anos. Lá a gente vai andar nas ruas de ouro ao lado do nosso Pai. Ou seja, não vamos precisar mais brigar por causa de riqueza, porque todos nós viramos uma vida abençoada na presença de Deus. Amém? Posso continuar aqui? Pode falar. A Santa Irmã falou que é o seguinte: nós devemos nos preparar para a volta do Pai. Mas o que você diria referente à individualidade, já que ninguém sabe o dia e nem a hora? A gente não deveria mais se preocupar com isso individualmente? Sim, com certeza, pergunta boa. A gente tem que... Aí eu vou àquela mensagem de Jesus, lá em Mateus 25, que ele diz, né? Eis que a volta, a vinda do Filho do Homem será semelhante a 10 virgens, né? E aí Jesus relata que havia 10 virgens que eram prudentes, ou 5 que eram prudentes, e 5 que eram nécias, né? E aí Jesus diz o quê? Qual era a diferença entre as nécias e as prudentes? É que as prudentes, elas o quê? Guardaram o azeite fala o quê? Do Espírito Santo, né? Guardaram a presença de Deus dentro de si, porque o que nos afasta de Deus são os nossos pecados. Quanto mais eu peco, mais distante eu estou de Deus, e quanto menos eu peco, mais próximo dele estou. Então é necessário que a gente o quê? Mantenha o azeite sobre nós, né? As nossas lâmpadas acesas, para que quando o noivo vir, nós possamos estar preparados. E aí o texto diz, né, que elas, por não ter o azeite, elas não puderam entrar nas bodas do Cordeiro, não puderam participar
desse evento maravilhoso que é estar ao lado do noivo. Respondi aí, Senhor Mar? Amém? Amém. E aí vamos lá, vou caminhando aqui para o final, depois eu vou passar para o pastor Renan, ele vai dar algumas considerações também. Por que nós devemos aspirar, desejar, ansiar pela volta de Jesus? Queridos, a Bíblia fala que lá no céu a gente não vai precisar nem do sol, né? A gente sabe que todo ser vivo aqui na terra precisa do quê? Da água, do ar e do sol, né? E a Bíblia, ela diz que o próprio Deus nos iluminará, Ele será o nosso próprio sol. Olha que maravilha, tamanha a sua grandeza, a sua glória. Se a gente vê aí o sol, né, tão grande, tão formoso, um dia de sol, a gente fala, nossa, que dia bonito, né, aquele ensolarado e tudo mais. Imagina na presença dele, ele brilha muito mais do que a luz do sol. Olha que grandiosidade, olha que maravilha, queridos. Deus, ele brilha mais do que a luz do sol. Então, na eternidade, o próprio Deus nos iluminará. Assim, eu realmente fico muito emocionado, porque é o que nos espera. O que nós fizemos para merecer isso? Olha para a sua vida, olha para você, tão frágeis, tão cheio de pecado, tão cheio de manias, tantas imperfeições, tanto mimimi, né? Tantas coisas que nós cometemos que às vezes nós desistimos de nós mesmos, e Deus, Ele nos amou ao ponto de desejarmos que um dia nós estivéssemos com Ele, que um dia nós morar com Ele eternamente. Eu, você, um ser pecador, um ser frágil, um ser limitado, com tantas coisinhas, né? E Deus, por isso que lá em João 3,16, o apóstolo João, ele não conseguiu nem descrever, ele simplesmente falou assim, olha, Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, foi de uma maneira tão grande, tão imensa, que Ele entregou o Seu Filho para quê? Para que a condenação que havia sobre nós, ela não mais acontecesse. Ele entregou o Seu Filho para que viesse nos dar o direito a morar com Ele eternamente. Então, queridos, é motivo de júbilo, é motivo de alegria. Eu quero trazer essa mensagem nessa noite, essa reflexão, que a despeito de tudo que você esteja enfrentando, a despeito das maiores dificuldades que vocês possam estar passando, e a despeito também das suas maiores felicidades, das suas maiores conquistas, da maior alegria que você possa ter vivenciado na sua vida, nada se compara àquele grande dia em que nós estaremos ouvindo do nosso Senhor: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que foi vos preparado desde a fundação do mundo. Naquele grande dia, nada se compara, queridos, nada se compara a gente estar ao lado do nosso Senhor Jesus eternamente. E é por isso que nós temos que ansiar, desejar, aspirar, seja qual for a palavra, mas querer muito estar ao lado do nosso Senhor, querer muito que Ele volte, querer muito que nós estejamos um dia na presença dEle. E aí, como a pergunta da nossa irmã, para isso precisamos estar o quê? Preparados. Para isso precisamos ter o azeite, estar com óleo sobre a nossa cabeça, com as nossas lâmpadas acesas, para que naquele grande dia possamos encontrar com Ele na glória. Amém, queridos? Enquanto vou pedir para o pastor Renan para tocar mais uma canção, né? Enquanto isso, você pode fazer as suas considerações, participar conosco. Depois a gente vai passar aqui. Tem mais uma pergunta? Então, depois da ministração do pastor Renan, nós vamos responder a pergunta aqui. De quem? Ana Carolina. Ana Carolina, da Ana Carolina. Nosso pastor está aqui também para nos ajudar. Está aqui um grupo de universitários aqui. Tá bom? Para a gente estar interagindo juntos em nome de Jesus. Aleluia. Vamos louvar o nome do Senhor. Glória a Deus. Te adoramos, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. As circunstâncias me dizem que
que este é o meu fim. O meu erro me diz que Jesus se esqueceu de mim, mas eu sei que Jesus não se esqueceu de mim. Sei que existe um rio que brota do trono de Deus. Sei que existe graça que emana do seu coração jamais ele vai se esquecer, vai se esquecer de mim. Por isso eu adoro, pois eu sei que existe um rio. Eu adoro, pois eu sei que existe cura. Eu adoro, pois eu sei que existe graça. Eu adoro, pois eu sei que tu me amas e jamais vai se esquecer de mim. Vamos cantar mais uma vez esse refrão. Eu adoro, pois eu sei que existe um rio. Eu adoro, pois eu sei que existe cura. Eu adoro, pois eu sei que existe graça, que existe graça. Eu adoro, pois eu sei que Ele te ama, que Ele te ama. E jamais, Ele jamais vai se esquecer de você, vai se esquecer de ti. E ainda que nós nos esqueçamos, e jamais vai se esquecer de mim. Glória a Deus. Amém. A Ana Carolina, ela perguntou aqui, qual foi a pergunta? Por que nós vamos morrer, não é isso? Está lá em cima, deixa eu ver aqui. Daqui a pouco eu não estou achando a pergunta dela. Porque Deus faz questão. Por que Deus faz questão? Uma boa pergunta. Por que Deus faz questão de nos lembrar que devemos ansiar pela volta do seu Filho? Porque Ele sabe que não é algo natural nosso. Bom, eu acredito que eu já ouvi muitas pessoas, que falavam assim: ah, Jesus, não volta agora não, porque eu quero casar. Ah, Jesus, não volta não, porque eu quero me formar. Ou seja, a gente acaba colocando, estar ao lado do Pai, está tão preso às coisas daqui da terra, que a gente acaba preferindo estar aqui do que estar ao lado dele. Então eu acredito que é por isso que nós devemos ansiar, desejar pela volta de Jesus, porque qualquer conquista nossa aqui, qualquer ganho nosso aqui não se compara ao que Deus tem preparado para a gente. Deus nos criou para que nós possamos estar ao lado dele, em comunhão com ele eternamente, Esse é o propósito, esse é o objetivo. Então a gente deve ansiar por isso, para estar eternamente ao lado do Pai, assim como Ele deseja estar conosco. Amém? Foi, né? Então a gente está aqui caminhando para o final do nosso
culto da palavra. Passar aqui a palavra ao pastor Renan, ele vai fazer alguns anúncios, algumas considerações. Eu vou pedir ao nosso pastor para implementar a bênção, falando e implementando a bênção. Amém, queridos? Queremos agradecer a presença de todos vocês.